Bora lá? Dia 5 aqui do desafio. Hoje é dia 15 e primeiro sábado aqui do desafio. Então, vamos lá. Hoje, como eu não trabalhei, a questão profissional acabou não entrando muito nesse primeiro momento. Tem alguns finais de semana que eu acabo trabalhando, né? Acaba tendo algum tipo de problema, alguma questão que ficou e tudo mais, mas nesse eu acabei não trabalhando e fiquei mais focado ali nas questões pessoais de uma forma geral, né? Hoje meu dia foi interessante, assim, foi muito mais destinado a questões pessoais e questões de lazer do que questões profissionais de estudo e tudo mais. Então, o ponto interessante é conseguir. Eu particularmente eu gosto de jogar bola, mas nem sempre eu consigo pela questão da rotina profissional e também pela questão da rotina de correria, né? Família, esse tipo de coisa. E hoje eu consegui jogar bola, foi interessante. O lado ruim é que, de certa forma, eu tô um pouco fora de forma, né, para jogar bola e também o futebol que eu fui é bem fraco. Então, acaba conflitando muito com o meu lado competitivo. Eu quero jogar muito bem, estando fora de forma, e também eu quero jogar num futebol que tem um nível ali interessante e nem sempre é, né? Mas assim, ponto positivo é que consegui jogar bola, deu para dar uma descontraída, relaxada. O efeito que jogar bola traz para mim é um efeito bem positivo, assim, de como se eu estivesse limpando a mente. Eu faço uma espécie de troca, né? Eu troco o cansaço mental que o trabalho vai me proporcionar, eu substituo ele por um cansaço corporal, onde meu corpo fica extremamente sobrecarregado, dolorido, mas ao mesmo tempo minha mente fica limpa, fica tranquila, assim, né? Eu tendo a esquecer da parte profissional, problemas, esse tipo de coisa. Até no meu planejamento tá considerando ter mais momentos como esse. Pegar coisas que eu faço que não tá ligada com questão profissional, questões de ganhar dinheiro e não muito relacionada a questões de trabalho mental também, que envolve muito meu trabalho, envolve muito essa questão. Então foi bem relevante, bem interessante. Fora isso, sábado geralmente eu cuido muito mais do meu filho também, então passei o dia com ele, foi bem interessante. E também teve uma festa de aniversário de um amigo do meu filho e a gente acabou indo, foi bem interessante também, voltamos quase agora, né? Então, assim, no geral, se eu for analisar exclusivamente pela questão de bem-estar, saúde e físico, foi um dia muito interessante. Consegui fazer o que eu gostaria, conseguir ficar bem, conseguir relaxar de certa forma e fazia umas 3 semanas que eu não conseguia de fato fazer isso. Ponto positivo. A questão profissional, como eu falei, não trabalhei hoje, provavelmente não vou trabalhar amanhã, então tende a voltar com esse ponto só segunda-feira. A questão de estudo, basicamente fiz o mínimo necessário por enquanto. A questão pessoal foi um ponto positivo. E a questão financeira, como eu já tenho planejamento, a ideia é ir mantendo esse cenário, esse planejamento para que, como se fosse com um pé no freio, para que eu consiga estabilizar dentro do que eu planejei. E aí um ponto de desafio final de semana, como eu saio da rotina profissional que me deixa muito mais focado num trilho específico, final de semana, como eu saio desse trilho, eu não fico nessa questão mais fixa, nessa questão mais engessada, eu tendo a ter mais deslize na questão financeira. Por exemplo, hoje eu fui no shopping com meu filho e gastei, sei lá, R$ 40 a mais por tal motivo. Era um ponto que acaba não estar necessariamente no meu planejamento. Então, cada ponto como esse, ele vai fazendo um impacto. Aí você fala, mas é pouco. Supondo que seja 40 todo final de semana, quando você vai ver isso no mês, tem um impacto entre R$ 150 e R$ 200 a mais. Isso se for um dia. Se for 2, a gente já vai para 400, por exemplo. Então, essas tomadas de decisões, por mais que sejam pequenas, quando a gente vai acumulando em 1 ou 2 dias no final de semana e 4 finais de semana no mês, ele vai trazendo um impacto muito maior. E aí, por mais que seja uma pequena diferença, é uma pequena diferença que está fora de um planejamento que já tem algo estruturado. Então, essa questão do lado financeiro no final de semana, ela vai acabar sendo um grande desafio aí, né? E é isso. Então, assim, o meu planejamento para amanhã é, de certa forma, arrumar algumas coisas aqui em casa. Eu gostaria de organizar meu escritório, que ele tá meio bagunçado até para começar a segunda
segunda-feira já bem planejado. Gostaria já de trazer um pouco do meu planejamento da próxima semana também, para eu ter mais ou menos estruturado o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter cada dia específico, o que eu preciso ter mais atenção. Eu particularmente gosto de fazer isso no domingo e também tentar dar uma organizada aqui em casa, porque querendo ou não acabou acumulando, né? E hoje eu não consegui focar nessa organização aqui de casa porque eu fiquei a maior parte do dia fora de casa. Então eu acho que inicialmente seria isso, né? E aí trazendo um resumão assim do como que vai ser os próximos vídeos. Eu acredito que as próximas semanas a gente vai conseguir trazer um pouco mais de detalhamento e embasamento. Como eu falei, né? A ideia desses primeiros dias, primeiros até uns 10 dias, é muito uma adaptação e a criação de um ritmo aqui. Só que eu acho que semana que vem vai começar a dar para trazer parte, não só desse resumo, mas parte da rotina que eu venho implementando. Então, o processo de organização que eu faço em casa, o processo de que eu vou para academia, um processo de como que eu faço meu planejamento profissional ali do dia. Então, acho que a ideia é tentar trazer um pouco disso do ponto mais destacado, importante assim, até para não ficar extremamente complexo, mas ficar algo de progressão, né? Então é isso. Valeu, muito obrigado. Até mais. Até amanhã.